Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse honroso convite e, de uma forma generosa, dar esse espaço maravilhoso de estar aqui conversando com vocês, contando um pouco da nossa trajetória, nossas vivências na Escola Paulista de Medicina. Parabéns à diretoria da SPDM e a iniciativa dessas memórias, um dado fantástico, e também essa oportunidade extremamente interessante de estar aqui conversando com uma colega que é 45 anos de diferença, tivemos a mesma expectativa, a mesma experiência de entrarmos aqui na Escola Paulista de Medicina e cursar o curso médico. Fantástico isso, 45 anos de diferença, compartilhando experiências e vivências aqui dentro da nossa escola. Eu sou Antônio Fernandes Mourão, sou professor titular da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Obstetrícia. Entrei aqui na Escola Paulista de Medicina em 1974. Estou aqui há 48 anos. Vila Clementino passou a ser um local maravilhoso para mim, onde eu pude fazer um vestibular aqui na Vila Clementino, no Liceu Pasteur, em 1974, e aqui fiquei. Cursei o curso médico, fiz minha carreira toda na Escola Paulista de Medicina, estabeleci na vida profissional nesse bairro e moro a 2 quarteirões da Escola Paulista de Medicina. Minha vida está muito ligado a esse lugar maravilhoso chamado Vila Clementino. Eu venho de uma família da Zona Leste de São Paulo, e uma família migrante, e essa vontade de ser médico tem muito a ver com o meu nascimento. Zona rural do Paraná, norte do Paraná, cidade de Cornélio Procópio, onde minha mãe, depois de ter tido 3 partos domiciliares, com a mesma parteira, o meu nascimento foi complicado. E as coisas não caminharam bem, a bolsa rompeu, o líquido ficou esverdeado e as coisas não estavam bem lá no sítio. E a parteira disse para o meu pai, é bom você ir na cidade chamar o doutor Valdir, porque alguma coisa está errada com a Rosária. E meu pai foi a cavalo chamar o doutor Valdir. E ele veio, examinou e não conseguiu auscultar o batimento cardíaco. Mas disse, a coisa não está boa para a Rosária. A criança eu não sei como que está. Nós precisamos levá-la para um hospital. Só que o hospital que fazia cesárea distava 120 quilômetros, Londrina. E foi um momento difícil para minha mãe, para meu pai, se deslocarem em uma cidade que nunca tinham ido e num hospital onde ia ser submetido a um procedimento cirúrgico que naquela época bastante inédito, porque lá em Londrina tinha um médico chamado Dr. Jonas, que tinha feito um curso no Rio de Janeiro e tinha bastante expertise em fazer cesárea. O parto foi realizado, minha mãe passou muito bem, mas eu nasci com anóxia grave. A descrição estava roxo. Mas passados alguns dias, minha mãe e eu retornamos à nossa casa. Que maravilha! Aquela que podia ser uma morte materna intraparto, hoje relativamente frequente, essa sequência de tragédia que acontece em nosso país, ela pôde ser salva porque ela foi atendida no hospital, primeiro por um médico no seu domicílio, que encaminhou adequadamente, de forma assertiva, e de forma um tratamento adequado no hospital, ela pôde retornar à sua família e cuidar dos seus filhos. Uma criança que poderia ser uma morte intraparto, que hoje é frequente, vale a pena dizer a vocês que 75%
dos óbitos infantis, que é aqueles que ocorrem no primeiro ano de vida, 75% ocorre de causas pré-natais, intraparto e neonatal precoce. E uma das mais importantes é a anóxia intraparto. E eu tive uma anóxia intraparto. Mas eu voltei para minha casa. Maravilha a medicina, maravilhoso a atuação de profissionais de saúde, compromissados com a saúde. E eu vivi e ouvi muitas vezes essa história. Uma criança ouvindo que o médico ajuda as pessoas, cuida das pessoas, salva vidas. E o sonho meu era ser um doutor Valdir, um doutor Jonas. Isso foi acalentado muitos anos no meu coração. Em 1960, como migrante, viemos a São Paulo. Meu pai, um agricultor, condições muito humildes, fomos morar na Zona Leste, Sapopemba. Ali eu cresci. E eu vivi uma coisa espetacular, que é a vida comunitária. Como as pessoas da periferia se ajudam, conhecem bastante a intimidade um do outro, das suas necessidades, suas limitações. E isso eu vi esse trabalho, esse cuidado, e a minha mãe era uma protagonista muito importante de ajudar as pessoas, cuidar das necessidades e envolver com atividades até da igreja, atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde ela ajudava muitas pessoas, principalmente das chamadas favelas. E eu me envolvi muito nesse trabalho e cresci dentro desse ambiente de bastante parceria. Tive o privilégio de estudar numa escola pública forte, onde ela era bastante participativa, professores acolhedores, professora doutora Larissa, minha primeira professora do primeiro ano. Nunca vou esquecer. E sabe por que eu não vou esquecer? Porque eu homenageei essa professora no nome da minha filha. E ela passou a participar da minha história de crescimento, de inclusão social. É muito importante que a escola pública é um elemento de inclusão social, de transformação social. E eu tive esse privilégio de fazer toda a minha carreira dentro do ensino público e gratuito. E aos 15 anos eu estava preparado para o mercado de trabalho. E foi meu primeiro emprego numa financeira, Sofisa, Rua Líbero Badaró, ao lado do majestoso Viaduto do Chá, onde eu vi tantas coisas acontecerem. Com 15 anos, um office boy, passei a participar da cidade de São Paulo. Cidade linda, majestosa, grande, acolhedora, onde me envolvi muito dentro dessa cidade, andando das diferentes ruas, me senti incluído na cidade, que, passado alguns anos, eu me tornei um cidadão paulistano pela nossa Câmara Municipal de São Paulo. Que privilégio agora eu também ser um paulistano. Um paranaense virou um paulistano. E aqui nessa cidade, embora extremamente pujante, grande, ela é muito acolhedora e muito dá oportunidades para todas as pessoas. E eu estudava à noite e trabalhava de dia. Fiz também o cursinho no Objetivo e o meu sonho acalentado de ser médico se manteve. Mas eu tinha um medo tremendo. Será que a condição financeira da minha família vai suportar isso? E eu tive dúvidas, cheguei a pensar mudar a carreira para um curso noturno. Mas o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, disseram, vá em frente. Busque os seus sonhos. Os sonhos têm que ser buscados, batalhados. Mas às vezes a gente sozinho não consegue. E a estrutura familiar é extremamente importante. O meu maior certidão, meu certificado maior que eu tenho,
é o meu certidão de nascimento. Porque dentro da minha vida, todo o meu suporte veio dali, da minha família. E eu pude fazer o cursinho e agora prestar o vestibular. Que angústia tremenda. E se eu falhar? Eu tinha largado o emprego para poder estudar. Meu salário era parte integrante do orçamento familiar. Mas lutei e nós tivemos o privilégio de ter o resultado em janeiro de 1974, que eu tinha sido aprovado na querida Escola Paulista de Medicina. Que dia maravilhoso o primeiro dia que vim aqui. Fazer a matrícula, conhecer os colegas, os veteranos, ameaçadores, trote. Que coisa assustadora. Mas aquilo que podia ser assustador virou uma brincadeira maravilhosa. Fiz grandes amigos com os meus veteranos. E eu pude vivenciar com eles, e muitos deles ficaram aqui na escola, uma experiência maravilhosa de vivências e participações dentro da construção do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. E eu tive o privilégio de ter participado de uma turma de colegas maravilhosa, extremamente generosa, muitas diferenças sociais, econômicas, assustadoras. Mas uma coisa bonita, talentos. Eu tinha na minha turma grandes atletas, músicos. Eu tive o meu amigo Eliú, um virtuoso de piano. Tivemos uma poetisa, a Márcia. Tivemos outros artistas, e um dado extremamente interessante foi que o Lúcio, nosso veterano, ele gostava muito de teatro. E o Teatro João Caetano era parte da nossa participação aqui do meio acadêmico. E ele fez uma peça e que, de repente, ninguém entendia, aparecia o Batman e o Robin. E quem era o Batman? O magrinho, o franzinho, o Dr. Calia, maravilhoso. E quem era o Robin? O Caio, forte, robusto, jogador de handebol, professor da ortopedia. Você imagina, o Caio, um ortopedista, e o Calia, um psiquiatra. Mas quem era o Batman? O Calia. Quem era o Robin? O Caio. Que coisa maravilhosa, gravada na memória dessa vivência que nós tínhamos aqui no campus, onde nós tínhamos a atlética, tínhamos a biblioteca, tínhamos o hospital, os ambulatórios, o pátio, o barbeiro, que todos nós compartilhávamos, o Toninho. Essa vida diária onde nós integrávamos todos os dias. Que maravilha viver com essa turma o dia inteiro, 6 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 48 anos passaram e nós nos conversamos todos os dias pelo WhatsApp. Que respeito, que amizade construída nesses 6 anos. Primeiro ano, o módulo, o nosso curso básico era em módulos. E a nossa coordenadora, professora Alice Teixeira, espadachim, rígida, forte, aquela cara severa, mas amiga, generosa, nos acolheu no seu laboratório, onde nós aprendemos a fazer pipetagem, onde nós aprendemos a fazer experimentos e fazer ciência, amar a ciência, amar a pesquisa e se envolver com esse mundo da ciência biológica. Tivemos um diretor muito acolhedor, José Carlos Prates, nosso eterno professor de anatomia. Ele era muito amigo, ouvia muito e estava sempre presente junto com os alunos. Professor Sasso, muito dedicado, mas severo.
Mas o curso básico passou de um jeito maravilhoso, onde nós tínhamos integração com os laboratórios, com os professores. Aquilo que podia ser árido, duro, não médico de hospital, de roupinha branca, era suave. E nós entendíamos perfeitamente o valor de tudo aquilo que estávamos aprendendo para entrar no ciclo clínico. Aí veio a propedêutica. Que professores espetaculares. O professor Mansur, ele era um ator, onde ele simulava os sintomas para que nós não esquecêssemos daquilo. Tínhamos a integração com a anatomia patológica, professor Michalani. Tínhamos um suporte muito grande do Hospital São Paulo, onde nós circulávamos dentro das enfermarias para ver pacientes, examinar diferentes partes que ia se formando o ciclo clínico. Eu tive uma passagem maravilhosa com a medicina preventiva, onde eu pude conhecer o meu tutor, o meu mentor, o professor Baruzzi, Roberto Geraldo Baruzzi. E ele tinha um programa maravilhoso de atenção à saúde indígena no Xingu. E eu pude me aproximar do professor Baruzzi, e eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Xingu, onde nós podíamos primeiro aprender antropologia, cuidar, como interagir com o índio, conhecer a sua cultura, valorizar a sua cultura. Pudemos interagir com diferentes professores dentro da medicina preventiva, e lá dentro do Xingu eu pude conviver com outros professores da Escola Paulista de Medicina, Álvaro Atala, Ulisses, Jamal Eba, e nós pudemos ali criar essa amizade e integração acadêmica. O professor Baruzzi ensinava a palpar fígado e baço no Alto Xingu. Eu aprendi a palpar baço e fígado com pessoas que tiveram malária crônica. Como é importante integrar o aluno na vida acadêmica. Como é importante a mentoria. O professor Baruzzi exerceu um papel maravilhoso na minha vida. E agora, entrando dentro do internato, nós tivemos a participação em inúmeras disciplinas, vivenciando diariamente o Hospital São Paulo. Com exceção do Emílio Ribas, que nós tínhamos fora do Hospital São Paulo, onde pudemos ter um estágio maravilhoso dentro do Hospital Emílio Ribas. Eu me aproximei da obstetrícia. Minha professora do pequeno grupo era Maria Anice Caliculai, generosa, amiga, ensinando propedêutica obstétrica. Mas as aulas teóricas, todas dadas pelo professor Domingos Delácio, fez com que o meu coração tocasse e vibrasse muito pela obstetrícia e trouxesse de volta toda a vivência que eu tive no meu nascimento, da minha infância. E eu tive certeza que eu tinha que fazer obstetrícia. Cuidar da saúde materna e cuidar da saúde fetal. Esse é o grande objetivo. Fiz estágio de maternidade e pude me envolver muito com a obstetrícia, e essa transição de acadêmico e profissional ficou fácil, que eu tive uma vivência grande nas maternidades, e eu tive um episódio muito interessante de trabalhar com um grande ginecologista chamado Thomas Gollop no Hospital Albert Einstein. No 4º ano, passei a trabalhar fazendo cirurgias ginecológicas, partos, e ter uma vivência externa. Por que isso é importante? Porque a escola é muito acadêmica, a gente trabalha dentro do ambiente que ensina a ser médico, mas não nos prepara para a vida profissional externa. E aí é um espaço importante para que todos os alunos que estão se formando se prepararem para o mundo fora, que a coisa pega, é difícil. Você vai ter que achar o seu espaço. É um outro mundo de transição, não que seja outra medicina, que a medicina é a mesma,
mas você vai enfrentar momentos mais difíceis e peculiares dentro da vida profissional. E eu tive esse espaço maravilhoso com o professor Thomas Gollop e também com as maternidades. Agora terminou a residência. Mas uma coisa que eu sempre falei para meus alunos, você não vira médico no último dia do internato. Você se transforma um médico desde o primeiro dia que você ingressa na escola de medicina. A Escola Paulista de Medicina me fazia sentir um aprendiz de médico. Cada dia eu me sentia mais médico. E é isso que eu acho que vocês têm que sentir. Cada dia mais médicos, circulando dentro desse hospital maravilhoso, dentro da estrutura que é a Escola Paulista de Medicina no Hospital São Paulo. E você vai se ver médico já preparado para enfrentar o mundo quando terminar seu curso médico. Não é que você vira uma chave e vira médico. Você se formou médico, você se preparou médico durante todos esses anos e isso, a Escola Paulista de Medicina me ajudou bastante e me fez isso. Mas a angústia era, será que eu vou continuar como residente na Escola Paulista de Medicina? 60 candidatos para ginecologia e obstetrícia para 2 vagas. Que angústia olhar o Hospital São Paulo e dizer, eu vou ter que ir embora se eu não entrar aqui. Mas eu passei no concurso e continuei minha jornada dentro do Hospital São Paulo. Primeiro ano, cirurgia geral. Vivência na gastroenterologia cirúrgica, urologia, vascular, cirurgia cardíaca, pronto-socorro, ortopedia, técnica cirúrgica. Para que um ginecologista precisa de tudo isso? Mas que coisa maravilhosa, foi fundamental na minha carreira. Eu aprendi a ser cirurgião, ser um cacuete de cirurgião, uma disciplina de cirurgião fundamental para um ginecologista obstetra, que são cirurgiões também. O pronto-socorro espetacular, você não sabia o que ia acontecer, cada dia, em cada momento, mas a integração maravilhosa de participar ativamente. Dos 2 anos de residência de ginecologia e obstetrícia, tive o privilégio de conviver com professores maravilhosos. Na obstetrícia, professor Delácio, professor Pedro Augusto Marcondes de Almeida, professor Camano, professor Cooley, professor Dibe Alcadre, professora Bess, professora Neuza, professora Priscila e tantos outros grandes professores e grandes companheiros. Ginecologia, professor Geraldo Rodrigues Lima, José Vassman, Edmundo Bracá. Tivemos a oportunidade de ter professores como o Nelson Valente Martins, um grande oncologista, que a gente entrava nas cirurgias oncológicas, o professor Januário de la Pauleira, que nós fazíamos uma mastectomia com ele em campos, nos auxiliando todo o procedimento. Que formação maravilhosa da residência. E aí eu continuei, já dentro da residência, a me interessar para a pós-graduação, para a pesquisa, para a gestação de alto risco. E nesse momento, em função do meu professor Pedro Augusto Marcondes de Almeida, que tinha um laboratório de cardiopatia e gravidez, juntamente com o meu grande amigo Daniel Borne, que é o meu amigo até hoje, onde nós andamos no Parque de Ibirapuera, todas as terças e quintas-feiras, e é o meu irmão, e eu tive a oportunidade de estar ali com ele, criando o ambulatório de cardiopatias e gravidez. Mais de 2.000 pacientes atendidas, diferentes patologias, integração com a cardiologia, com a cirurgia cardíaca. O professor Enio Búfalo fazendo cirurgias cardíacas durante a gravidez. Que coisa espetacular, maravilhosa. E eu tive a oportunidade de vivenciar esse ambulatório e aí também entrar dentro da gravidez de alto risco. E nós tivemos aqui na Escola Paulista de Medicina um dos primeiros aparelhos de ultrassonografia. O professor Mário Donikoff ensinava a todos nós como fazer ultrassom. Minha residência
ela foi pautada por uma integração ultrassonográfica e clínica muito grande. Isso me facilitou muito ingressar na gravidez de alto risco, na medicina fetal, porque eu adentrei ao espaço fetal, eu pude presenciar crescimento, desenvolvimento fetal, diagnosticar patologias, fazer intervenções. E em 1988 nós pudemos criar um centro de medicina fetal interdisciplinar, uma integração com a pediatria, com a genética e com tantas especialidades. Então essa transição acadêmica, residente, início, pós-graduação, onde eu estudei muito a gestante com idade materna avançada, ver o impacto das malformações, as integrações das doenças maternas que podem ter, como diabetes, hipertensão, outras complicações. E isso ficou muito fácil, porque eu tinha toda uma estrutura dentro aqui da Escola Paulista de Medicina. Um aspecto muito importante nesse peculiar foi que fiz o mestrado e o doutorado muito precoce. E isso me abriu as portas para um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, e eu pude completar toda essa formação de genética, bioquímica, anatomia patológica, de patologia fetal, com o meu professor da Universidade de Wisconsin, e trazer todo esse conhecimento para a Escola Paulista de Medicina, onde a medicina fetal começou a crescer bastante. O professor Hélio Egídio nos concedeu um espaço para dessa integração, e essa integração cresceu, e hoje essa medicina fetal, que era um centro interdisciplinar, evoluiu para uma disciplina acadêmica de medicina fetal, que foi a primeira do Brasil, em 2000. Em 2003, nós pudemos credenciar a residência em medicina fetal. A primeira escola a formar residentes em medicina fetal do Brasil. Por que isso aconteceu? Porque tem a estrutura da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo. E nós pudemos, nesse momento, em 2002, ir aos Estados Unidos aprender a fazer cirurgias fetais a céu aberto, com o meu grande parceiro, o professor Sérgio Cavalheiro, titular da neurocirurgia pediátrica. E nós pudemos trazer, em 2003, a primeira cirurgia a céu aberto de mielomeningocele na América Latina ou fora dos Estados Unidos, feito, porque até então era só feito nos Estados Unidos, dentro do Hospital São Paulo. No domingo, com o apoio da direção clínica, professor Pinhatari, do chefe de departamento, professor Luiz Cula Júnior. 25 pessoas na sala cirúrgica, cada um com sua função, uma responsabilidade tremenda. E tudo deu certo. Essa criança está viva até hoje e é acompanhada em nosso aqui no ambulatório da escola. Projetou a Escola Paulista de Medicina dentro do campo da cirurgia fetal em todo o mundo. E que depois nós desenvolvemos uma técnica específica para essas cirurgias em nosso meio, com a ajuda principalmente do professor Fausto Miranda Júnior, da Vascular, que nos orientou nas pinças a ser escolhidas, e essa técnica cirúrgica de baixo custo, hoje é usada em todos os centros aqui no Brasil e em vários países que é usado, faz cirurgia de mielomeningocele. Por que isso acontece? Por causa da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo. E eu insisto em dizer isso porque nada aconteceria nessa jornada não fosse o suporte que nós tínhamos aqui dentro. 2004, mais uma barreira difícil. Concurso de professor titular. 5 candidatos. Um desafio enorme e um concurso extremamente íntegro, com profissionais da banca espetaculares, uma arguição muito bem feita. Eu tive a oportunidade de ser escolhido o professor titular do Departamento de Obstetrícia. E agora uma responsabilidade enorme, não é a medicina fetal. Agora é patologia obstétrica, obstetrícia fisiológica experimental
e também a medicina fetal, cuidar de um departamento. Me assustava muito essa responsabilidade de um departamento, patologia obstétrica, obstetrícia fisiológica, medicina fetal. Graduação, residência, pós-graduação e também inovação, gestão e esse dia a dia muito forte eu pude presenciar e crescer dentro do departamento. Foi 13 anos maravilhosos como professor titular do departamento de obstetrícia. Crescimento exponencial da pesquisa, do ensino, da assistência, de inovações e da participação de diferentes colegiados em nossa instituição. Aprendi muito com muitas pessoas. Dentro da SPDM, tive a oportunidade de participar do Conselho Fiscal e entender a grandeza da SPDM e a sua importância em saúde pública. E eu sinto hoje um orgulho muito grande, mesmo aposentado, que eu me aposentei em 2017, atendendo muito mais uma necessidade pessoal de estar mais próximo da minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, e ter um espaço mais pessoal de um projeto de vida, mas que em nenhum momento, depois da aposentadoria, deixei de estar na escola. Participo ativamente da pós-graduação, da graduação, e eu tenho um orgulho muito grande de ser parte da família da Escola Paulista de Medicina. O que dizer aos jovens e que conselhos eu daria? Eu diria para vocês, aproveitem a sua escola, maravilhosa, todos os momentos. Não deixe de se integrar com outras universidades, porque você aprende também muito. Seja companheiro. E eu deixo aqui o meu testemunho do meu amigo, meu irmão, Antônio Sérgio Nione, que morava também em Sapopemba e foi meu companheiro de turma por 6 anos e todos os dias estivemos juntos. Hoje é o meu melhor amigo, meu companheiro, meu confidente, e eu tive essa amizade dentro da Escola Paulista de Medicina que veio até hoje. Busque a ciência, busque todo o conhecimento, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Humildade, amor, compaixão, sentimento de equidade, de você dar tudo que é o seu melhor para essa pessoa. Não deixe de fazer exame físico, história clínica, ouça muito o seu paciente, examine bem o seu paciente. Jung foi muito inteligente ao dizer isso, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Esse é o conselho que eu dou para você. Se envolva muito, mas não deixe de ser humano nesse processo. Eu sei que na jornada de todos nós aqui e na vida, de tudo fica um pouco, como diz Carlos Drummond de Andrade. De tudo fica um pouco, e ficou um pouco de muita gente dentro dessa história maravilhosa da Escola Paulista de Medicina, com 90 turmas de médicos, onde eu pude participar de aproximadamente 4.000 médicos que eu podia ajudar a formar. Que família maravilhosa. Mas eu sei que de tudo fica um pouco. Mas eu vou dizer uma coisa contrária ao nosso poeta. De tudo ficou muito. Da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, em todas as nossas vidas. Muito obrigado.